senhor conhece o blog da Marmota Despenteada? E o Boletim Marmota, você conhece? Nunca ouviu falar? Não. Você conhece o blog da Marmota Despenteada? Não. E o Boletim Marmota? Não. Você conhece? Nenhum dos dois? Você conhece? Nem o blog da Marmota, nem o Boletim Marmota? Não. Da Marmota? Aquele roedor? Penteada? Quem é que vai pentear uma marmota? Coisa de louco. Coisa eu que sou doida, né? Lógico que não. Marmota? Não, nunca ouvi falar. Eu assisto o Boletim Marmota, eu acesso o blog da Marmota Despenteada, eu também gosto do Big Brother, eu gosto do Super Pop também, eu gosto do Faustão, assisto Faustão, o blog da Marmota também assisto. Ô Efrides, quem tá no paredão hoje? O senhor conhece o blog da Marmota Despenteada? Nunca ouviu falar? O senhor nem o Boletim Marmota o senhor conhece? Tá bom, obrigado, viu? Is this the way to live? There's no way to escape. They've come to take your soul. Monsters spotted below. They don't need permission. Saudações marmotenses para você que se dá o trabalho de assistir a mais um Boletim Marmota, o seu fanzine internetico de literatura, cinema, cultura em geral e outras cocitas mais. E esse outras cocitas mais é o mais importante de tudo. Está incluído aí as dicas culturais de grátis. As dicas de eventos culturebas em que você não precisa desembolsar sequer um níquel furado. A primeira delas é a exposição Quadrinhos 40 anos no Centro Cultural São Paulo, que foi prorrogada até dia 30 de abril. Quadrinhos 40 anos, na Gibitec Enfio do Centro Cultural São Paulo, traça um panorama geral do quadrinho marginal. Faz um resumão do quadrinho marginal, que começa lá com Robert Crumb e a sua revista Zap Comics, até chegar na revista Sociedade Radioativa aqui brasileira. Falando um pouco do Robert Crumb, é um baita de um quadrinista, é uma espécie de papa dos quadrinhos, é o cara que deu chute inicial no quadrinho marginal, né, que deu início a todas as outras coisas que vieram depois, como os Freak Brothers, do Shelton e outros personagens. O exemplo mais próximo que nós temos aqui no Brasil é o Angeli e a sua revista Chiclete com Banana, que era editada nos anos 80. Isso mesmo, Chiclete com Banana não é só o nome de uma banda de axé, não, é o nome de uma revista muito legal, KCA. Procure essa Chiclete com Banana nos sebos, que você não vai se arrepender, é muito legal. Talvez você conheça, mas se você não conhecer, procure, que é muito bacana pagar aí até 10, 15 reais em edições aí raras da Chiclete com Banana. O Robert Crumb, ele criou personagens como Mr. Natural, Fritz the Cat, e o Fritz the Cat era uma espécie de personagem da Walt Disney ao contrário. Walt Disney, você muito bem deve saber, criou aí a cartilha para o capitalismo, que são as suas revistinhas em quadrinhos aí escrotas, trazendo personagens como Tio Patinhas. Tio Patinhas pode ser feita aí uma analogia com o próprio Estados Unidos da América. Personagens como Zé Carioca, que é um cara malandro, desempregado, está sempre fugindo dos credores e é analogicamente aí comparado ao próprio Brasil. Então, como ensinar as criancinhas norte-americanas e criancinhas do mundo inteiro a aceitar o sistema capitalista do produzir, vender, lendo Walt Disney. Então, o Robert Crumb aparece para criticar, para dar um cuspe na cara aí do Walt Disney com seus personagens ácidos, contestadores, maloqueiros. E, enfim, assista, compareça lá a Gibitec Enfio no Metrô Vergueiro, no Centro Cultural São Paulo, e prestigie Quadrinho Marginal 40 anos. Primeira dica de livro aqui do Boletim Marmota de hoje, com perdão do trocadilho, é um livro que se chama Por que Ler os Clássicos, de Ítalo Calvino, e acabou por se tornar um clássico.
Italo Calvino esmiuça aqui a ideia de clássico, explica por que determinadas obras podem ser consideradas clássicas e outras não. Por que, por exemplo, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, pode ser considerado um livro clássico, e As Valquírias, de Paulo Coelho, não. Por quê? Leia Porque Ler os Clássicos de Italo Calvino e você compreenderá. A epígrafe desse livro, a frase inicial, diz assim, é bem poética, bem bacana. E eu transcreverei aqui, né? Vou dizer essa frase para que sirva como uma pulga para ficar atrás da sua orelha. Clássico é o livro que as pessoas estão sempre relendo e nunca lendo. Leia. A segunda dica literária é A Arte de Ler, de Michel Petit, editado aqui pela editora 34 no Brasil, editora essa, famosa por lançar livros de literatura russa, como Dostoiévski, Tolstói, Gorky e outros, né? O subtítulo dessa obra, Como Resistir à Adversidade, já dispensa uma resenha mais elaborada, comentários maiores, né? É um livro tal qual Porque Ler os Clássicos de Italo Calvino, é um livro também de ensaio, né? São entrevistas, excertos de entrevistas, que mostram o poder transformador dos livros, né? Como que esse chumalhaço aqui de páginas e de letrinhas, uma atrás da outra, tal qual fila indiana, podem transformar o indivíduo, podem, como dizia o Paulo Freire, abrir os olhos das pessoas e fazer com que elas consigam fazer a leitura de mundo aí com mais propriedade. A Arte de Ler, Michel Petit, editora 34, um livro relativamente novo, é bem legal. A terceira e última dica de livro, do quarto Boletim Marmota, é 1984, de George Orwell. 1984 é uma obra do caramba, e que deu origem aí a alguns termos pop, bastante conhecidos hoje em dia, e um deles aí é o Grande Irmão, né? Que no original se chama Big Brother. Não vamos entrar no mérito de o que significa o Big Brother agora nos anos 2000, mas a época que George Orwell escreveu essa obra, o Grande Irmão, o Big Brother, era nada mais do que a máquina ideológica do Estado controlando aí os seres humanos, todos os indivíduos, não só os de classe baixa, como os donos de empresas e tudo mais, né? 1984, George Orwell, um livro muito legal. A última coisa que eu queria comentar é que esse autor, ele via de regra, é indicado para os estudantes de ensino médio, porque ele escreveu também A Revolução dos Bichos, que é um livrinho pequeno, de 100 páginas, e é um ensaio para o 1984 de George Orwell. A última dica de grátis, de passeio cultureba legal, que você pode fazer sem desembolsar um níquel furado sequer, é a encenação da ópera La Traviata. 4 encenações aqui na cidade de São Paulo, especificamente no Centro de Cultura Artística do Itaim, todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas. O único porém é que você tem que chegar uma hora antes para pegar o seu ingressinho lá e poder curtir La Traviata de Giuseppe Verdi, uma ópera clássica e muito legal, e o melhor de tudo é que você não desembolsa nenhuma merreca. Ficamos por aqui com mais um Boletim Marmota. Agradeço a sua paciência. Como eu sempre digo no final, indique, meta o pau se for o caso, favorite aqui no YouTube, faça o que melhor lhe convier a cachola. Valeu! Is this the way to live? There's no way to escape. They've come to take your soul. Monsters with body below.